Então, agora a gente vai fazer Monte Carlo. Ao contrário do McElrath, o, o Solomon aqui, ele usa um pacote chamado BRM, tá? E o BRM, ele dá uma interface conveniente para fazer, enfim, Monte Carlo, né? Processos de Monte Carlo, via stan. Então é também uma forma de você usar o stan via R. E ele fala aqui de outros pacotes também. Tem o RS, RStan ARM, gostei do nome. RStan ARM. E, bom, vamos começar aqui vamos pegar, né, a primeira vez que ele faz aqui o Monte Carlo no, no livro é em cima, depois desse detalhamento do que mais ou menos acontece no Monte Carlo. Ele usa aquele exemplo da relação de renda, né, de um país, de países africanos e não africanos, com uma qualidade de terreno chamado terrain ruggedness. Eu acho que eu vou ter que lembrar isso, o que é terrain ruggedness. Vamos deixar de definir de uma vez por todas. Vou botar aqui. Eu uso esse Deep Learning Tradutor. Terrain Readiness. Será que eu escrevi errado? Espera aí, porque o termo é difícil mesmo. Ruggedness. Acho que é ruggedness. Rugosidade do terreno, enfim, ou sei lá, alguma coisa do solo, do quão bom é o solo, enfim, daquele país, né, em média. E aí ele tem uma hipótese lá e tal de que, bom, isso aí tem que lembrar lá na primeira vez que ele faz o na primeira vez que ele faz por aproximação quadrática, que ele faz o modelo. E ele tem a pergunta de pesquisa. Mas o modelo aqui o desfecho é log GDP, continente, essa variável chamada terrain ruggedness e a interação entre as duas, tá? E aí, por isso aqui a gente já passou, né? Eu quero mostrar para vocês como a gente vai chegar nos mesmos resultados, ou quase praticamente os mesmos resultados, de uma forma completamente diferente. Então a gente vai carregar os pacotes, vamos chamar o banco de dados. Então aqui já começa diferente, né? Usando bastante o tidyverse e o dplyr usando pipe. Então mutate log GDP, ele vai pegar o log da variável do GDP, né? Que é o PIB. Isso aqui, bom, então vamos lá. Ele estandardiza as variáveis também, assim como no rethinking, e aí é tudo por mutate, né? Tem uma função aqui interessante chamada drop_na, que é para tirar antes, ele tira os valores NA de valores faltantes de PIB, tá? Então os países que não têm informação sobre PIB eles vão embora.
e com isso ele está criando um novo banco um novo banco de dados chamado DD, em cima desse banco de dados D, que é o Rugged, né? Que é o Rugged do pacote Rethinking. Vamos voltar aqui. Tá. Aí ele, por mutate, de novo, né? O mutate, ele vai criar uma variável chamada log, underline GDP, std, que é standardized, que vai ser, enfim, né? O log GDP é dividido pela média dele mesmo. Isso vai fazer a padronização, certo? E ele vai criar uma variável aqui chamada seed, onde se o continente está na África ou não, onde o continente está na África, tá? E se essa variável não tiver a contagem 1, ele vai receber 2. Então 2 daqui para frente nessa variável seed vão ser os continentes que não estão na África, tá? E ele faz aqui também ele faz aqui também e aí ele pega o rugged, standardized e diminui pela média. E aí ele cria um outro ele faz todos os valores do rugged menos a média menos a própria subtraídos pela própria média, tá? Essa variável aqui, rugged, standardized, underline C, eu não saberia dizer o que é. É isso daqui. Tem algum momento, aí chega aqui no modelo, é que teria que voltar lá no capítulo 8 e depois voltar aqui. Eu não queria fazer isso. Mas agora que eu tive a sacação do que é isso aqui, eu vou voltar. Eu vou mostrar o que é isso aqui. Capítulo 8. Vamos lá. É isso aqui, ó, eu acho, tá? Eu acho que é isso daqui. Não tenho certeza agora. Depois eu vou... No final, vamos ver se essa variável existe aqui no Rethinking. Se ele pode explicar pra gente o que quer dizer essa variável. Ou aqui no próprio site deles. Deixa eu ver. Não, ele não explica o que é, mas tudo bem. As variáveis estão criadas, tá? Que ele quer trabalhar com elas. Vou ficar de olho nela. Vou botar aqui um comentário para lembrar dela depois. Aí vamos fazer então, tá? Tudo isso a gente está, né? Montando tudo para fazer o modelo. A gente vai criar a lista, né? E o seed vai vir como variável índice. A gente faz o asInteger seed. E nós vamos selecionar então as variáveis que a gente quer, enfim, trabalhar, né? Que eu já disse aqui quais são, utilizando a função select e colocar isso dentro de uma lista. Vejam que é uma estrutura de código bem característica do Tidyverse. Dplyr, pipe e tudo mais. É bem diferente do que o McElrath faz no livro dele. Faremos isso e daremos aqui um str para a gente ver a característica dessa lista. Então aqui log GDP, standardized é numérico, tudo numérico, e esse aqui é o em números inteiros, né? Quando a gente bota as integer, se a gente digita só dd, que é o nome do banco de dados novo, né? dd $seed, vem assim, tá?
Se a gente der str, perdão, ddseed, strdd, nossa, é muito variável, né? Mas, deixa eu ver se eu acho aqui. O é uma variável de caractere, tá vendo? dd $seed é igual a character variable. Então a gente tem que transformar ela num inteiro, tá? Bom, e isso a gente já chamou de seed, né? Isso já é o seed no dat underline slim, que é uma lista das variáveis do banco de dados DD, tá bom? Então, se a gente der aqui str de novo, dat underline slim, ela já vem aqui como número inteiro, onde 1 é o país da África e 2 é o país que não é da África, certo? E aí vamos rodar um modelo. Aqui então aí é diferente, né? A gente vai atribuir esse modelo, o nome dele vai ser B9.1. A gente vai dizer primeiro o banco de dados que a gente está trabalhando. Veja como é um pouco diferente, certo? Lá no... Fácil se perder nesse negócio aqui. Lá aqui, eu quero estar por aqui mesmo. Lá no... Usando o LAN, o dado você especifica lá no final. É diferente, tá? Aqui você já chega logo estabelecendo o dado. Eu quero fitar um modelo que é gaussiano, né? Enfim, é normal, tá? Gaussian normal distribution, né? E aí você estabelece o modelo, que é na verdade, né, log, esse é a variável desfecho, o log do PIB, zero, tio, né, que é típico de modelo, né, você botar isso, tio, 0 mais A mais B vezes a questão lá do terreno, menos a média, né? Menos a média dessa variável chamada do Terrain Ruggedness Standardized. Tá? É esse valorzinho de menos 0, de 0.215. Tá? Aí vejam como é diferente a anotação aqui do modelo. Aqui, o modelo da anotação é essa. Tá? A anotação principal do modelo, a gente estabelece as priores também, a seed, b seed, aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Mas a anotação é diferente. Tá? A anotação é diferente. Mas, se você for ver, é a mesma coisa. Tá? Ó, a gente vai ter o A, tá? A gente vai ter o beta, a gente vai ter o intercepto, a gente vai ter o beta, que vai depender aqui do ruggedness. Tá? Mas vejam como, olha onde a gente estabelece as priores. A gente tem então dois seeds, dois tipos de cidade, que é dentro da África ou fora da África. Vou até botar isso aqui. One igual a Africa, two non-African e duas covariáveis. One and one covariate. É uma covariável só, que é o terrain ruggedness.
we have two seeds, one intercept for each seed, and one covariate for each seed. Então são 4 priores, onde A vai ser o intercepto, o B vai ser o beta, né, o slope, né, que é o terrain ruggedness, a variável lá, estandardizada. E o seed, né, de novo, é uma variável índice e um é para nações africanas e 2 são para nações não africanas. E aqui, ó, prior igual a C, aqui a gente estabelece as nossas priores, tá? Olha lá, pro seed 1 pro intercepto, seed 2 pro intercepto, seed 1 para o beta e seed 2 também para o beta. E a priori para o sigma, tá? Que é a exponencial. Você está vendo aqui, olha lá, que são, ó, para os interceptos, a gente está usando exatamente a média 1 e desvio padrão de 0,1. É a mesma coisa. Para os betas, é média 0 e desvio padrão de 0,3. A mesma coisa. E aqui para o sigma, é uma exponencial. Tá? Para o sigma, é uma distribuição exponencial. Exponencial 1, class, igual a sigma. Tá? Aí aqui, ó, aqui a gente estabelece o número de correntes e o número de cores que a gente quer, enfim, que a gente quer, oxe, que a gente quer trabalhar com cada corrente, fugiu o tempo. Então, se botar aqui BRM, ele vai te dar cada uma dessas especificações da função help. Então tem muito mais coisa, né, que a gente pode fazer. Olha lá. Primeiro os dados, né, como eu disse para você, a família, né? Aí a gente pode estabelecer a prior. Tem outros, enfim, as chains, né, a quantidade de cadeias. A gente pode dizer a quantidade de iterações. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer. E eles explicam o que é cada um aqui do que a gente está fazendo. Ó, o seed, que eu queria chegar aqui no seed. Seed. O que é esse seed aqui? Ó, cores. Cores igual a 1. Number of cores to use when executing the chains in parallel. With defaults to 1, but we recommend setting the mc.cores option to be as many processes as the hardware and allow. Cadê aqui o seed? É alguma coisa. Eu confesso que eu não sei o que é isso. Para geração, é uma semente para geração de números aleatórios para fazer com que os resultados sejam reprodutíveis. Confesso que eu não saberia explicar de agora o que é isso. Tem também esse negócio aqui, o NL. O que é esse NL? Ele está dizendo para a gente o que é? Acho que não. Porque está escrito aqui, né? NL. Bom, tá. Ficam algumas perguntas, mas é basicamente isso. O UBRM é para... ele faz modelos bayesianos lineares e não lineares, né? Multivariáveis. Eles são modelos também multiníveis, né? A gente não entrou nisso ainda talvez ele vá utilizar o BRMS
o McElrath ele vai utilizar o BRMS depois no livro, tá? Porque a gente ainda não entrou em modelagem multinível. Então a gente pode fazer, enfim, ele fala que a gente pode utilizar a gente pode trabalhar com modelos lineares, linear robusto, dados de contagem, sobrevida, ordinais, etc, 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 tá? Então, bom, bastante coisa que dá para fazer, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, você roda o código e ele vai ficar carregando aqui. Eu já fiz isso, ele já está carregado. Se você for aqui a gente já tem esse modelo carregado aqui, tá? O 9.1. E para mostrar os resultados é print. Olha lá. E a gente vê que os parâmetros são quase os mesmos do que os do modelo feito no ULAN, tá? Se a gente for ver lá os resultados, acho que tá bem, era bem aqui, né? Cadê? Aqui. 089 para A1, 089 para A1, que é ACID 1, para ACID 2, 1.05, temos também 1.05, desvio padrão também dos dois bem parecido, tá? Aqui a diferença é que ele dá o intervalo 95% e aqui é o intervalo 89%. Ele dá também o hatch pra gente, né? E o bulk underline SS é o equivalente ao N underline F, que é o número de samples efetivas que foram feitas para estimar a distribuição desse parâmetro assim, e a média e, por consequência, a média de padrão do parâmetro. E a gente vê que, enfim, são quase os mesmos resultados aqui, tá? Menos 0.14, 0.06, muda aqui no intervalo porque aqui ele está utilizando o 95%. Mas aí ele fala que a gente pode pegar o o HPDI, é High Posterior Dense Interval, né? Assim como na função precise que é o default da função precise do rethinking, só que para isso a gente vai ter que carregar o tide base. Aí como é que a gente faz isso? A gente vai tirar as samples, né? S underline draws underline df do modelo e a gente vai chamar isso de post, que é a posteriori, assim como a gente faz quando a gente vai fazer aqui, só que a gente faz com outro código, né? Tem aqui, cadê esse negócio? Bom, vai estar em algum local aqui, vai estar, se eu buscar sample, vai aparecer. Extract.sample. Ó, a gente faz também isso, só que de outra, quer dizer, a gente não, né? O Richard faz isso. Eu estou só reproduzindo o Richard e agora estou reproduzindo outro cara aqui de outra forma. Então, a gente já fez isso, só que de outra forma, né? Só que com esse comando, extract samples. Esse comando extract samples, vou até botar aqui um extract samples of rethinking package. S underscore draws underscore df é o extract samples do rethinking, tá? E nós teremos então a posteriori. E aí a gente vai fazer um pivot underline longer. O que é isso? Ele faz um tibble fazendo um merge de todas as variáveis que são importantes, tá? Então ele vai pegar aqui essas variáveis aqui, cadeia, iteração, o nome, né? Qual é o nome do parâmetro. Então vai ter ACID 1, ACID 2,
BCD1, BCD2 e vai ter a distribuição desses valores, tá? A gente poderia ver isso fazendo simplesmente, enfim, só que ele vai juntar, esse pivot longer, ele vai juntar essas 4 variáveis, tá? Em uma coisa só. E aí a gente vai ter um número menor de linhas, 4.000, a gente tem 5.000 linhas aqui, tá? Então ele faz um merge de algumas variáveis importantes, por exemplo, essas que eu acabei de mencionar, então está aqui no código também. E a gente vai fazer o 89% High Density Interval. Como a gente faz isso? Pivot longer, group by name, né? Min underline HDI, o valor, width, 0.89. Se a gente quiser fazer o 95% HDI, é 0.95, tá? Então dá para fazer aqui, ó. Mas, tá, agora que eu já falei, vamos fazer. Aí a gente vai ter aqui, ó, 0.864, 0.911, vamos ver se bate lá com o modelo. No caso, eu saí de lá, né? Eu saí de lá enfim. Vamos ver aqui. Onde é que era? Acho que era aqui. Era por aqui. Mais para baixo. Tá aqui. 086.091. 086.091. 1.04, 1.07. 1.03, 1.07. Deve ter tido uma questão de arredondamento aqui. 0.01, 0,24. 0.01, 0.25, que na verdade é 0.0245. Então ele arredonda para, enfim, para 25. Menos 0.14, menos 0.14, que a gente já viu isso, desvio padrão de... no caso de desvio padrão aqui agora, ele sumiu porque a gente está fazendo só o widget. A gente está fazendo só o High Density Interval, 89%, que é o que é dado no Persist. Vamos ver então, menos 0.23 até menos 0.0558, que é menos 0.06. E para o Sigma, 0.10 até 0.12. Então, chega nos mesmos resultados, tá? Só que a gente poderia pegar o 95% High Density Interval. Isso aqui dá para mudar também no Persist, tá? Na função Persist. O default dele é pegar 89%, mas dá para mudar também na função Persist. Ele fala aqui do print, que seria a mesma coisa. Tá, então a gente traz de novo o modelo. A gente pode usar print ou show B9.1, tá? Dá a mesma coisa aqui. E ele fala que o book, como eu disse, né, o book underline SS, ele vai ser o N underline FF, e tem esse parâmetro a mais aqui que não tem no outro, que é o tail underline SS. É meio que um número de amostras efetivas para a estabilidade dos parâmetros, tá? A estabilidade aqui dos intervalos da incerteza em cima dos parâmetros. Então, interessante. Esse parâmetro aqui é interessante também. Ele não comenta mais muito sobre isso. O Solomon,
A gente está seguindo ele aqui, tá? Aonde estamos aqui agora? Estamos aqui, tá? E agora, ele fala que agora a gente... Opa, então vamos fazer o negócio, só que em paralelo. Então, com mais cadeias de Markov rodando ao mesmo tempo. E aí ele falou, você quer descobrir... Ele fala assim, você quer descobrir quantos cores o teu laptop tem? Digita isso aqui, ó, Parallel Detect Cores. Tá? Eu faço aqui no meu, dá só 4 mesmo, que eu estou no notebookzinho fuleiro. Eu tenho 4 cores, o dele aqui quando ele dá tem 16. Então ele naturalmente ele pode fazer 4 cadeias processando em 16 cores e o modelo dele roda muito mais rápido que o meu. Tá? E aí para a gente fazer esse update, aí o que eu achei interessante desse pacote, o BRM, é que para a gente mudar o número de cadeias, é só a gente chamar o modelo de novo, tá? O 9.1b que a gente o 9.1 que a gente estava trabalhando, e chamar ele agora de 9.1b, que a gente só faz um update. Update B9.1 agora com 4 cadeias e 4 cores. E mostra o resultado. Interessante, né? Acaba não mudando, né? Não importa muito. Mas é interessante para a questão da gente ver depois aqueles diagnósticos do Trank Plot, do Trace Plot, da estacionalidade da cadeia de Markov e tudo mais. Ele faz coisas interessantes aqui entre os parâmetros. Aconteceu o que eu temia. Mas acho que eu salvei isso aqui, né? Isso aqui tá salvo? Tá. Isso aqui tá salvo. Tá tudo salvo o que eu fiz. Então, infelizmente, vou ter que começar uma nova sessão no R. Eu fui rodar um gráfico e bugou. Será que ele não vai agora eu vou ter que rodar tudo de novo. Vou ter que rodar o 9.1, 9.1b. Agora, enfim, bom, não tem muito o que fazer. Vamos rodar aqui. Só para vocês terem uma noção, enfim, demora. Bom, ele fica. A gente vai ter que vir lá do início, né? Carregar os pacotes de novo. E aí, vamos lá. Esperar um pouquinho para ele fazer o modelo. Eu não estava querendo quebrar esse vídeo em dois porque fica muito ruim quebrar o vídeo em dois. Fica péssimo, na verdade.
mas tem como eu pausar a gravação, então eu já volto aí. Voltei, acabou não demorando muito. Ele já fez aqui o modelo de novo. E aí agora vamos ver se esse negócio não me trava. Vou dar a manivela aqui. Fez. Fez? Fez. Olha lá. É bonito, né? O gráfico. É pra gente ver a relação de um parâmetro com o outro, certo? Ele fala aqui, ó, ele comenta sobre isso e tal. Esse gráfico também já foi explicado o porquê dele. É para a gente ver aqui a matriz de, enfim, a matriz de correlação, a matriz de variância, covariância. Não precisamos mais porque já temos esse pacote instalado, só rodar esse ggalley. Aí ele fala aqui, ó, mas existe uma outra forma de fazer isso, que é o seguinte, usando o ggpairs, tá? ggpairs. O ggpairs, ele vai dar também a matriz com as distribuições e o coeficiente de correlação para cada um dos relacionando cada um dos parâmetros do modelo, tá? Então a gente chama a posteriori select, deixa eu ver isso aqui, select de BAC de 1 até o sigma. Então olha lá, a gente vai pegar BAC de 1, BAC de 2, BBC de 1, BBC de 2 e o sigma, tá? Então é isso que isso aqui significa, tá? Pipe ggpairs. E aí tem um outro gráfico muito interessante que ele faz aqui. Ele faz esse gráfico aqui também de uma forma mais bonita. Tá? Temos aqui. Antes era assim. Agora está assim. Ou você pode querer o outro lá, o anterior, esse aqui, que não tem os coeficientes de correlação, tá? E aí isso dá, né? Nós teremos aqui a matriz de variância e covariância. Nós vamos tirar amostras e fazer o glimpse. O glimpse é parecido com o STR, tá? É parecido com o STR. Para a gente ver como é que está essa posteriori do 9.1b, do B9.1 atualizado, né? Que é o B9.1b atualizado para 4 correntes. Aí é que é o interessante. Já que agora a gente fez 4 correntes, agora a gente pode, olha lá, com esse pacote base plot, a gente pode fazer um gráfico também de diagnóstico das correntes, tá? E aí lembra que a gente gerou 4 correntes? Geramos 4 correntes. Vai ser aqui, ó. Primeiro a gente vai, né, pegar as amostras, as underline draws, underline df, que é o equivalente de extract.samples in rethinking, tá? Faremos esse mcmc underline trace
E aí os pares serão as variáveis B acid de 1 até sigma. A gente já fez isso antes, eu já mostrei para vocês aqui, né? Ó, ele vai pegar só essas variáveis aqui, tá? E é na verdade isso que ele está mostrando. Ele está mostrando o BACID 1 em sequência, tá? Primeiro ele pega 0.90, 0.89, 0. Até chegar no 1000, tá? Até chegar no 1000. E por que aqui são 4.000 linhas? Porque nós temos 4 cadeias de Markov. Então aqui nós temos, não dá para ver muito bem por causa das cores, né? Uma azul clara, uma azul escura, uma azul com tom entre claro e escuro e uma mais preta aqui mais embaixo. Não dá para ver muito bem por causa da cor. E aí ele fala, aí ele bota aqui, a gente pode mexer em algumas coisas desse gráfico aqui. Deixa eu botar size igual a, sei lá, ponto 10. Vamos ver o que acontece. Não sei, não consegui ver o que mudou. Vamos botar 0.1 só para ver o que muda aqui. Não sei. Número de colunas 3. Quer dizer, número de... são 3, né? Aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí ele fala que esse pacote, o Baseplot, ele tem uma variedade de gráficos de diagnóstico, como por exemplo a autocorrelação serial dos parâmetros para cada uma das cadeias. Cadeia 1, cadeia 2, cadeia 3, cadeia 4. A gente vê aqui que, olha lá, rapidinho a gente para de ter autocorrelação, tá? Então isso é um diagnóstico legal. Para quem já trabalhou com série temporal, isso aqui é um típico gráfico de autocorrelação, né? Autocorrelação é o quê? É a correlação da, da unidade da variável com ela mesma, ou seja, a autocorrelação seria, por exemplo, uma variável que é uma série temporal, que cresce ao longo do tempo. É uma variável que tem autocorrelação serial. A gente não pode ter isso nas cadeias de Markov, porque mesmo que elas não sejam completamente aleatórias, como os algoritmos de metrópole, sei lá, enfim, elas não podem, os valores que são gerados em cada cadeia dos parâmetros, né, não podem, que vão constituir então a posteriori, não podem estar autocorrelacionados, porque senão a gente tem um problema, né? Tem esse GGS. GGS, deixa eu ver aqui o GGS. Ó, aqui os gráficos, estamos seguindo ele, tá?
extrai os posterior draws, né? Enfim, as amostras da posteriori, e diz aqui algumas coisas interessantes, olha lá. Quantas interações aconteceram, tá? E tudo mais. Ele dá alguns parâmetros interessantes sobre a posteriori. Número de cadeias, 4. Número de parâmetros, 6. Interações, 2000. Por aí vai. Algumas coisas aqui que eu não sei. Enfim, alguns parâmetros que eu ainda estou aprendendo também. Ele fala que a gente pode incluir os... que a gente tem... Lembra que a gente tem... é que dava para ver no outro. Aqui eu não sei se vai dar para ver. Espera aí. Estou passando demais. A gente tem uma fase aqui na cadeia que é de warm-up e uma fase que é efetivamente que ele está mostrando da cadeia, né? Uma fase que a cadeia ela está se encontrando na posteriori e uma fase que ela já estou confortável, então já sei qual o caminho percorrer para explorar essa posteriori e dar, enfim, a média, o desvio padrão, pegar a posteriori, né, e fazer a curva de densidade. E aí ele fala que a gente pode, aqui com a gente pode fazer o plot aqui, esse plot aqui, a gente pode incluir né, a fase de... A gente pode incluir, deixar ele como parecido como é no rethinking, né? A fase de warm-up, aonde ela termina, né? E tudo mais. Então, fica até mais interessante assim, né? Do que aquele outro plot lá. Que é mais que a gente pode fazer? O gráfico da cadeia de Markov, elas mais separadas aqui, ó. Olha lá. E esse gráfico ele revela o quão rápido, né, as cadeias de Markov, aquelas estão meio perdidas aqui no início, elas começam perdidas e depois elas convergem para posteriori, né, em si, para a região de mais densidade da posteriori, para fazer lá, para extrair a amostra da posteriori, para a gente poder estudar essa posteriori, tirar média, desvio padrão e, enfim, média, desvio padrão e os 89% intervalos de densidade, tá? Podemos fazer também aqueles strength plots. Podemos fazer. E aqui a gente vê que a gente tem, é até mais parecido com o do Richard. É até mais parecido com o do Richard. Ó. Primeiro que ele monta aqui olha lá, eu já expliquei isso anteriormente, né, esse string plot. Aqui são as 4 cadeias e coloca elas
enfileiradas e tal, em ordem de tipo de qual foi a maior esse aqui, por exemplo, lá, da cadeia 3, esse aqui foi o maior valor que ela mostrou do parâmetro ACID1. É um intercept para o CID1, tá? E o interessante é que desses Trank plots, que é, na verdade, o Richard chama ele de Trank plot, só que o nome é Trace Rank Plot, tá? E é interessante que eles sejam, enfim, misturados. Eles estejam bem misturados, bem misturadinhos, porque é um diagnóstico de que as 4 cadeias elas estão trabalhando simultaneamente e meio que em contraste, tá? Para chegar no resultado final. Então, enquanto a cadeia 4 ela está mostrando aqui, a cadeia 3, perdão, está mostrando aqui, a cadeia 4 está mostrando lá embaixo. Então, isso é interessante, tá? É interessante que a gente tenha essa coisa assim mesmo bem embaralhada, porque as cadeias estão atuando em conjunto para explorar a posteriori. Bom, ele faz mais coisa aqui, tá, gente? Mas faz aqui, mostra aqui como fazer no scan e tal. Ele vai seguindo o livro, literalmente, né? Só que fazendo de forma diferente. E aí a gente chega naquela parte de Taming a Wild Chain, né? Que é a gente chegou nessa parte no vídeo anterior de Monte Carlo. Eu vou parar por aqui e vocês continuam, tá? Talvez depois eu monte um vídeo separado, porque ele tem uns gráficos interessantes, ó, que eu não tinha lá no livro do Richard, tá? Tem uns gráficos bem interessantes. E se eu continuar fazendo isso aqui, eu gravo um vídeo e mostro e coloco aqui, tá? Ó, alguns gráficos bem interessantes. Tá bom? Então, fico por aqui. Uma pena, né? Eu não estou conseguindo carregar esse GG Pomological. É um tema do ggplot 2. Eu tento carregar isso aqui, mas não vai no meu... Porque ele usa esse tema em todos os plots dele, né? Então eu tenho sempre que ficar excluindo esse tema. É um tema que ele gosta de usar para o ggplot dele. Enfim. Não carrega na minha versão do R, que eu acho que é a versão mais... eu acho que eu tenho aqui a versão mais atualizada do R. Isso aqui, esse negócio aqui é de... Quando que ele fez isso? Quando que... Será que dá para descobrir quando que ele fez isso? Sei lá, depois eu descubro, mas deve ter sido em, sei lá, não deve ser... Foi em 2022. Enfim, até setembro esse negócio estava funcionando. Não sei se o meu R está desatualizado, vou ter que checar isso aí, tá? Mas é muito interessante esse book down do Solomon Kurz. Solomon Kurz, eu acho que é um psicólogo interessante. Me ajudando bastante aqui a entender mais o rethinking sobre outros olhos, né? Que tem todos eu vou eventualmente reler tudo isso aqui. Eu descobri isso aqui no
quando eu já estava no capítulo 11, só que agora eu já refiz o capítulo 9, estou com vontade de refazer o capítulo 10. E antes de entrar nesse capítulo 12, eu tô com vontade de rever todos os capítulos para ficar com tudo bem feito, tudo bem gravado, né, para chegar com uma base maior, mas pela visão do Solomon. Então recomendo bastante aí esse book down para você usar em conjunto com o próprio livro do Rethinking, Statistical Rethinking, tá? É isso.